É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho de Jesus, que mais do que nunca está atualizado nesses dias difíceis, porque nos dias difíceis é que nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor, buscando amparo e proteção, né? A lição de hoje que nos foi proposta, evangélica, é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Cilício é uma antiga veste ou uma faixa de crina de cavalo ou de pano grosseiro e áspero, ou também correntes de ferro cheias de pontas que as pessoas usavam sobre a pele por penitência, né, para se penitenciar de algo que tenham feito de errado. Então Kardec pergunta para os espíritos: é lícito ao homem abrandar suas próprias provas? Será que é? Nós estamos experimentando um grande sofrimento, nós temos que buscar meios de abrandá-la, ou nós podemos nos deixar abater a título de pagar as nossas contas? E os espíritos respondem que essa questão equivale a esta outra. É só nos perguntarmos: é lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? É lícito àquele em quem entrou um espinho no dedo retirá-lo? É lícito ao que está doente chamar o médico? Lógico que sim, né? O que está afogando vai tentar se salvar, quem está com espinho no corpo vai tentar retirar, e o que está doente, lógico, vai chamar o médico. As provas, na verdade, não servem para nós nos castigarmos. O fim das provas é exercitar a nossa inteligência, que a gente aprende com elas a buscar meios de sair delas, né? Quanto mais rápido a gente sair do sofrimento, melhor para nós. E tem também a finalidade de exercitar, né, a nossa paciência e a nossa resignação. Então vamos lembrar sempre disso quando estivermos sofrendo. Eu sou uma pessoa inteligente, então eu tenho que procurar meios de vencer esta prova pela qual estou passando. Mas para isso eu vou ter que ter paciência e resignação. Os espíritos nos dizem que paciência é o consentimento da razão, né? E resignação é o consentimento do coração. Na verdade, não é a paciência, né? A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Pode acontecer, né, que um homem nasça numa posição penosa e difícil, mas já nasce assim precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades, né, e não permanecer nelas. O mérito, na verdade, consiste em sofrermos sem reclamar as consequências dos males que não nos seja possível evitar, né? Em perseverar na luta, em não desesperarmos, se não formos bem-sucedidos. Nunca, porém, nós devemos nos deixar abater numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra também. Pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém em aflições que lhe agravem as provas por meios de sofrimentos voluntários? Eu quero me aperfeiçoar, né, moralmente, então eu vou judiar do meu corpo. É o sofrimento voluntário, eu busco. Aí os espíritos respondem: só há mérito e grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Ainda hoje existem, a gente vê pessoas no Oriente Médio, né, que judiam demais do corpo. No Brasil, de vez em quando, a gente ainda vê pessoas
furando o corpo, né? Batendo no corpo, como buscando um meio de se melhorar, moralmente falando. Então é preciso que a gente faça uma distinção, né? Pelo que nos respeita pessoalmente, é importante nós nos contentarmos com as provas que Deus nos manda. Para que nós vamos aumentar o volume, né? Esse volume, já disse por vezes, é tão pesado. Agora, aceitar as provas sem queixumes e com fé, aí sim, é tudo o que Deus exige de nós. Se nós não murmurarmos, passarmos pela prova buscando meios de vencê-las, né? Então sim, nós estaremos fazendo a nossa parte. Se nós enfraquecermos o nosso corpo com privações inúteis, com sofrimentos inúteis, com macerações sem objetivo, nós estamos agindo em desacordo com a lei de Deus, porque nós necessitamos de todas as nossas forças para cumprirmos a missão que viemos desempenhar na Terra. Todos nós temos um trabalho a realizar na Terra. Todos nós temos uma missão, seja grande ou pequena. A nossa missão é na família, é no trabalho, é na religião, né? É importante pensarmos nisso. Se nós torturarmos e martirizarmos voluntariamente o nosso corpo, estaremos agindo contra a lei de Deus que nos dá os meios de o sustentar e fortalecer. Pensa, para que a gente trabalha, né? Para comprar alimentos, para comprar roupas, né? Para comprarmos o remédio quando estamos doentes. Então, por que judiarmos do corpo, né? Os espíritos nos ensinam que enfraquecer o nosso corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Olha só, importante pensarmos nisso, né? Usemos, mas não abusemos. Tal é a lei. Ele continua falando. Agora, quando nós impomos a nós mesmos sofrimento para o alívio do próximo, aquecendo, alimentando alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o nosso corpo disso se ressente, porque às vezes nós tiramos de nós para dar para aquele que está precisando, nós fazemos um sacrifício que Deus abençoa, né? Quando nós deixamos o nosso lar para irmos levar a consolação aos sofredores, quando nós vamos velar a cabeceira de um doente que é apenas nosso irmão em Deus, não é um familiar. Enfim, se nós despendermos a nossa saúde na prática das boas obras, aí sim, esse é o verdadeiro cilício. Verdadeiro e abençoado cilício, os Espíritos nos falam. Então Emmanuel vem falar conosco sobre a importância do nosso corpo. Ele fala para nós lá no Livro da Esperança que o nosso corpo é o nosso santuário sublime. Olha só, lembrando sempre que nós somos espírito, perispírito e corpo, enquanto estamos encarnados, né? O espírito e o perispírito estão diretamente ligados ao nosso corpo físico, célula por célula, né? Então é uma coisa bem ajustada. Então o Emmanuel fala assim, que nós temos a impressão de residir na cidade ou no campo, mas na verdade nós moramos no corpo. Porque o dia que o nosso corpo desfalecer, perder a vitalidade, aí nós morremos. Então o corpo aqui é a nossa verdadeira casa, né? E aí quando a gente vai lá no capítulo 17, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, Kardec pergunta aos espíritos superiores, consistirá na maceração a perfeição moral? Lembrando que macerar é mortificar, fazer jejuns e penitências. Ainda hoje existem muitas pessoas que fazem jejum, né? Faz penitência, vão no Panamá a pé. Os Espíritos falaram para nós mais acima, que se a gente fizer uma cesta de alimento e for levar para aquele que está precisando, aí sim nós estaremos fazendo a penitência, né? Então consistirá? E os Espíritos respondem que não.
Por que eu vou macerar o meu corpo, vou judiar do meu corpo? É necessário cuidar do meu corpo, porque ele influi de maneira muito importante sobre a minha alma. E a minha alma está cativa da carne, está cativa desse corpo. Lembra que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala da melancolia, os espíritos perguntam: sabeis por que às vezes sentis uma vaga tristeza e uma vontade de deitar e não fazer mais nada, né? É o vosso espírito que anseia a voltar para a verdadeira pátria, mas se sente preso ao corpo como um balão cativo ao poste. Né? Tenta sair, mas não consegue. Porque nós temos um tempo de vida. Né? Se nós forçarmos e morrermos antes da hora, nós estaremos suicidando. Então, Emmanuel continua falando: a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. É preciso que haja harmonia entre corpo e espírito. Quando a nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Olha que beleza! Quando a nossa alma se encontra realmente tranquila, o nosso corpo também está em paz. Então, é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Se eu cuido do espírito, eu estou pacificando o meu corpo. Se eu cuido do meu corpo está mais ajustado àquilo que tem que desempenhar na condição de casa do espírito. A mente aflita despende raios de energias desordenadas que recaem sobre os órgãos físicos, como flechas pontiagudas, com consequências desastrosas para as funções orgânicas. Se nós formos observar, todos os sentimentos que nos põem em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver geram emoções tais como medo, tristeza continuada, raiva, e essas emoções desorganizam não só as colônias celulares do nosso corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia da nossa mente. O que é o tecido sutil da alma? É o nosso perispírito. O perispírito é a forma, né? Nele está gravado todos os nossos atos, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, todas as raivas, tristezas, todos os medos, mas também todas as alegrias, né? Aquilo que fizemos de bom, que sentimos de bom, faz brilhar o nosso perispírito. Aquilo que fizemos de ruim faz o nosso perispírito ficar escuro, cheio de pontos escuros, né? Então, Emmanuel continua nos falando: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, quando o homem monta no cavalo, ele dirige o cavalo. Se ele não souber andar a cavalo, vai haver acidentes, né? Porque o cavalo vai ficar desgovernado. Ele é treinado para ser dirigido, né? Seremos porventura mais perfeitos se martirizando o nosso corpo, não nos tornarmos menos egoístas, nem menos orgulhosos e nem mais caritativos para com o nosso próximo? Né? E os espíritos respondem: não, a perfeição moral não está nisso, está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. O nosso corpo é a nossa bênção maior. Então, na realidade, o que nós temos que domar são as nossas falhas espirituais, os nossos defeitos, né? Os nossos vícios. Precisamos domar. Se nós comemos demais, vai gerar problema no corpo físico. Se comemos de menos, vai gerar problema no corpo físico. Se bebermos bebida alcoólica, se usarmos drogas, vai causar problemas no corpo físico. E tudo isso vai sendo registrado no perispírito, que reflete no espírito. Então, o nosso corpo é a nossa bênção maior. Nós precisamos
auxiliá-lo com diligência, para que ele nos auxilie com segurança. Não nos esqueçamos de que o nosso corpo é a nossa casa, né? E que nós precisamos aprender a conjugar essa harmonia entre corpo e espírito. O dono do corpo, né, transitoriamente, é o espírito. Então, tudo que acontecer com o nosso corpo físico, a responsabilidade vai ser nossa como espíritos. É importante pensarmos nisso. De nada nos adianta fazer jejuns, nem penitências, nem machucar o nosso corpo, se não nos tornarmos pessoas melhores, né? A gente começa exercitando a caridade para com o próximo e a gente lembra lá que caridade, com o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos em que consiste a caridade segundo Jesus, né? Como definir a caridade segundo Jesus, os espíritos superiores respondem que é perdão das ofensas, indulgência para com todos e benevolência, né? Então, na benevolência está o ato também de nós ajudarmos o nosso semelhante, tanto materialmente falando quanto moralmente falando. O espírito benevolente se preocupa com os seus irmãos, né? Nós precisamos aprender a cultivar essa virtude. Ser indulgente, né? O nosso semelhante erra, mas nós também erramos. Então é importante que a gente aprenda a relevar o erro do nosso semelhante. E o perdão das ofensas, né? Que é o mais difícil, mas que nós conseguimos quando realmente nos propomos a compreender aqueles que nos feriram. A gente vai tentando uma vez, tenta duas, tenta três, vai tentando, vai orando por ele, vai fazendo pelos dele todo o bem que nós pudermos, desejando só o bem dele, né? Lembrando que ele errou conosco no momento, mas que nós podemos ter sido nós que o induzimos a isso com nossas atitudes, com nossas ações, às vezes brincadeiras descabidas. Quantas vezes, né, a gente se sente ferido, magoado pelo outro, mas foi a gente que começou a criar esse círculo de angústia. Então, cuidemos do nosso corpo, né? Quanto pudermos. Doença, busque o médico, né? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos cumprir as ordens, né, dos que estão nos dirigindo. Então, se é para ficarmos em casa, se é para usarmos máscara quando sairmos, se é para tomarmos cuidado no nosso trabalho, façamos a nossa parte. Porque é muito difícil conseguir reencarnar num corpo. O Divaldo Franco fala que nessa pandemia estão desencarnando pessoas que vão se preparar para voltar para o mundo de regeneração ou então que vão ser exilados em outros mundos porque não se renovaram. É preciso nós pensarmos nisso, pensarmos no nosso espírito. O que nós estamos fazendo de bom? Eu, espírito divina, hoje, né? Mas espírito imortal, o que eu estou fazendo de bom, que está me iluminando, que está me preparando para viver no mundo de regeneração? Ou será que eu vou ser exilada para um outro mundo que seja igual à minha imperfeição? O semelhante atrai o semelhante. Nós vivemos num mundo de provas e expiações que está caminhando para um mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepujar o mal. Então, é preciso cuidarmos agora de nós, tanto do espírito quanto do corpo, para que a gente consiga voltar para esse mundo de regeneração, né? Que tão ansiosamente esperamos. E conseguimos, quando temos a vontade firme, né? A vontade é o impacto determinante. Quando nós falamos, eu vou fazer, com fé, né? Em paz conosco e com Deus, nós conseguimos. Vamos pensar nisso. Vamos, ao invés de machucar o nosso corpo, vamos renovar o nosso espírito.
Que Jesus nos abençoe, nos ajude a ser cada vez melhores e que saibamos, né, abrandar as nossas provas, exercitando a inteligência, a paciência e a resignação. Paz para todos nós.